Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, 18 a 26. Primeira epístola de João, capítulo 2, 18 a 26. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que fosse manifestado que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvis desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que ilumine os nossos corações para entendermos a palavra do Senhor. Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, fale conosco. Nos alimente por meio da Tua palavra, nos assuste se for necessário, nos desperte se for necessário. E não fale somente com quem está aqui hoje, não fale só comigo, mas fale com cada um daqueles que também está nos ouvindo em suas casas. Em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos, na noite de hoje, falar sobre o que devemos saber sobre os anticristos. Eu fiz uma pequena propaganda antes do culto e mandei para os irmãos, dizendo que talvez este seja o sermão mais importante que eu já preguei na vida. Um sermão que demandou muito tempo e que eu tenho certeza que não dará para ser executado no tempo em que eu tenho. Então eu vou fazer o que eu puder, mas se você quiser estudar um pouco mais a fundo, eu terei muito mais textos aqui no escrito, e você pode pedir depois para ler, para tirar melhor suas dúvidas, para entender melhor o que João está nos dizendo aqui sobre estes elementos que andam pelo mundo e que exercem um papel importante, não para nós como cristãos, mas para o inimigo nosso. O objetivo de estudar sobre eles se dá pelo fato de que quanto mais se conhece um inimigo, mais chances nós temos de escapar às suas ciladas, de sobreviver aos seus ataques, de fugir às suas armadilhas e, portanto, de continuar bem a carreira cristã. Os inimigos dos quais nós vamos falar hoje, eles são grandemente poderosos. Eles vão influenciar muita gente. No entanto, Deus nos deu todas as possibilidades para superá-los. E hoje nós vamos ver tudo isso através dessa perícope que o apóstolo João nos deixou.
Esse texto foi escrito para falar de 3 personagens principais, sendo que o principal deles é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo personagem central desse texto são os anticristos. E o terceiro personagem é o pai e o filho, agindo no meio desta igreja em perigo. É disso que o texto fala. Na semana que passou, nós falamos sobre 4 grandes privilégios da igreja de Cristo. Eu espero que vocês ainda se lembrem, mas se não se lembram, nós vamos relembrar rapidamente quais são estes privilégios à luz desta passagem. E falando do primeiro personagem. Primeiro grande privilégio da igreja, ela tem uma liderança colocada por Deus. Eu sempre defendi isso. Pode chegar um dia em que eu e o conselho dessa igreja a gente vai se chocar, a gente pode se chocar em alguma questão e pode não dar mais certo. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: por mais que esse dia chegue, por mais que eu discorde deles, eu nunca vou ficar contra eles, porque eu tenho uma premissa no coração. Deus os colocou, por mais que você consiga enxergar neles pecados, e eu também, ainda assim, eu não tenho paz para me levantar contra alguém que Deus colocou para dirigir a sua igreja. Porque se eu me coloco, eu estou dizendo para Deus que Ele não sabia o que estava fazendo. E eu tenho certeza que Deus sabe. Quando vocês votaram, vocês fizeram o que o Espírito queria que fosse feito. Seja lá para o que for, mas era da vontade de Deus que assim fosse e é. Então, ainda que toda a igreja, por exemplo, deseja a minha permanência, mas eu tenho um problema com o conselho, eu irei embora, porque eu não me levanto contra Deus, não quero me levantar contra Deus nunca na minha vida. Essa igreja, além da liderança, tem garantias, versos 20 e 21. Além das garantias, esta igreja é perseverante, verso 24. E além da perseverança, outro privilégio é que essa igreja tem a vida eterna, verso 25. A igreja de Cristo é privilegiada por Deus. Apesar de observarmos essa maravilha que é pertencer e ser igreja, esta igreja não está isenta de problemas, e alguns são problemaços, são grandes problemas. E um desses grandes problemas que a igreja terá ao longo da sua existência é que ela terá que lidar com os anticristos. E é por isso que João também escreve esta passagem. Então passemos à análise do nosso tema de hoje. O que devemos saber sobre os anticristos? Nós precisamos saber basicamente 3 coisas sobre eles. Primeiro, eles são prenúncios. E aí eu vou explicar o que é um prenúncio, e eles prenunciam o quê? Basicamente 2 coisas. Nós veremos isso. Mas além de ser prenúncios, nós vamos descobrir que eles são gerados na própria igreja. E nós vamos olhar isso a partir do texto. E por último, só então nós vamos falar quem eles são, o que eles fazem, o que eles pensam. Então, essas 3 coisas nós vamos falar para entendermos quem são os anticristos. O que precisamos saber a respeito deles? Então vamos à primeira coisa que precisamos saber sobre eles, que o autor considerou importante para que soubéssemos. Eles são
prenúncios. Isso está registrado claramente no versículo 18. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O verso 18 não deixa dúvidas que os anticristos são prenúncios. Prenúncio é uma palavra que significa os primeiros sintomas de um fenômeno ou de um acontecimento. Então, com esta ideia, nós estamos defendendo que os anticristos são prenúncios ou são sintomas de algo que vem pela frente ou que já está acontecendo na igreja de Cristo. Eles são prenúncios de duas coisas. Primeiro, os anticristos agindo e habitando entre nós são prenúncios de que o mundo caminha a passos largos para o fim. João deixa isso muito claro no verso 18, e já é a última hora. Muitos anticristos têm surgido, pelo que sabemos que é a última hora. As palavras deste versículo deixam claro que eles prenunciam que o mundo caminha para o seu fim. A presença deles delimita a história. A presença deles indica que Deus está consumando a história. A terra não é eterna. Isso deve estar claro em nossa mente. Deus já está agindo e executando a tarefa de finalizar a história como a conhecemos hoje. João é o único dos profetas a usar a expressão escatológica últimas horas, mas esta não é uma expressão exclusiva de João, ela é dita muitas vezes na Bíblia, porém de forma diferente. Nós podemos citar até quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia: 11 vezes, sendo 5 delas no Velho Testamento e 6 vezes no Novo Testamento, sendo que destas 11 vezes, 7 vezes a expressão é nos últimos tempos, 2 vezes nos últimos dias e 2 vezes nas últimas horas. Essa expressão indica o desfecho da história humana, ou indica que o desfecho da história humana já começou. A presença dos anticristos atestam que a história está caminhando para o seu fim. Essa ideia de que a história caminha para o fim, ela não é nova nas Escrituras. Ela aparece de muitas vezes e sendo dita a respeito de outros eventos. Por exemplo, a vinda e obras de Jesus Cristo dão início ao fim da história. Isso pode ser visto no livro de Isaías em muitas passagens, mas o capítulo 9 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Por coincidência, esta passagem foi tema da minha exegese de Velho Testamento, lá no seminário JMC. A maior nota até aquele ano de exegese do Velho Testamento foi a exegese em cima desse texto. Um texto muito difícil e por isso nenhum aluno quis fazer, exceto eu. E o que esse texto especificamente diz é que nos primeiros tempos Deus obscureceu a terra que ele escolheu, a terra do seu povo, o Israel do seu povo, foi obscurecido pela ausência, pelo afastamento de Deus. Mas nos últimos tempos, quando se iniciasse os tempos do fim, Deus tornaria aquilo tudo claro como a neve, enviando o seu próprio Filho, que neste capítulo é chamado e será chamado de o Príncipe da Paz, o maravilhoso conselheiro, o Filho de Deus, nascendo naquele lugar, trouxe luz. Mas não só trouxe luz, principiou o fim da história como a conhecemos. Porque o nascimento de Cristo dá início ao fim da história como a conhecemos. Outra coisa que a Bíblia diz que marca o fim da história como a conhecemos é o nascimento da própria igreja. Nós podemos perceber
que o nascimento da igreja também é tido como algo que dá origem ao fim dos tempos. O profeta Isaías e também o profeta Malaquias, Isaías capítulo 2 e Malaquias capítulo 4, também fazem menção ao nascimento da igreja como sendo a marca inicial dos tempos do fim. Jesus tem essa ideia clara em sua mente, quando em Marcos capítulo 1 ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus já estava presente, mas está falando de um reino que está chegando. O reino começa com ele, mas não se concretiza até que a igreja comece. Jesus ensina isso aos discípulos e diz a eles: preguem o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, dizei a eles, o reino está próximo. Lucas capítulo 10 registra isso no verso 9. Ao pronunciar que o reino de Deus está próximo, mesmo estando presente, fica claro que Jesus estava falando do nascimento da igreja, e nós cremos que isto se concretizou no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja nasce definitivamente. O derramamento do Espírito também indica que o fim começou. O livro de Joel, nós encontramos a mesma expressão escatológica, quando nos versos 28 e 29 do capítulo 2 ele diz: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. E Lucas interpreta isso em Atos capítulo 2, dizendo que o que Joel está dizendo é o cumprimento do nascimento da igreja, porque ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. O nascimento da igreja marca, delimita definitivamente o começo do fim da era como nós a conhecemos. A chegada do reino sela a história humana como a conhecemos e coloca essa história no trilho com um fim determinado. Uma vez que a igreja nasce, isso marca o fim da história, mas a igreja passa a ser acometida pelos problemas peculiares desse tempo em que estamos vivendo, o tempo dos fins. E uma das coisas que mostram que estamos vivendo o tempo do fim, a Bíblia trata como a apostasia. A apostasia crescente marca o fim da história, mostra que a história está se findando. Curiosamente, a apostasia não é uma ideia do Velho Testamento. Isso porque não é um acontecimento para os homens do Velho Testamento, e sim para os homens que viveriam no tempo do fim, ou no tempo que estamos vivendo, ou nos tempos que aconteceram depois da morte de Cristo, depois do nascimento da igreja. Assim como o apóstolo João, o apóstolo Paulo também mencionou que esse estado seria vivido pela igreja e seria um acontecimento que marcaria os tempos do fim. Paulo diz aos Tessalonicenses: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. De uma forma diferente, porém com os mesmos elementos, Paulo diz exatamente o que João acaba de nos dizer na perícope que escolhemos para essa noite. Ele fala de pessoas que andarão pelo mundo com o fim de enganar. Seu intento será gerar um estado de apostasia na igreja, pois eles, saídos dela, terão argumentos para convencer, manipular e mexer com a mente de quem ainda permanece na igreja. É isso que o apóstolo Paulo nos alerta na sua carta aos Tessalonicenses. Eles atacarão a igreja de fora para dentro, provocando um estrago gigantesco. Seus ataques, dia após dia, criarão novos anticristos. Mas não só isso, eles prenunciam o fim dos tempos, pois prepararão o caminho para a chegada do homem da iniquidade, como disse Paulo, ou como o grande anticristo, como menciona João.
As pessoas começam a perder a fé dentro da igreja. Algumas continuam dentro da igreja, porém já não creem mais na fé apostólica. Mas outras saem para engrossar as fileiras dos anticristos que atacarão a igreja, preparando as mentes para enfim negarem definitivamente a Cristo. Amados irmãos, a igreja, as pessoas estão sendo preparadas para o fim sem saber. Ou pelo menos sem pensar nisso. A palavra apostasia significa o abandono da fé, porém você não pode entender que abandonarão a fé e sairão da igreja. Apostasia não se aplica a pessoas que estão fora da igreja, que não creem em Deus ou que abandonaram a igreja. Apostasia se aplica a quem está na igreja, mas não crê mais como a Bíblia nos ensina, não tem mais a fé apostólica, mundanizou sua fé, alterou sua fé, adequou a fé àquilo que melhor lhe agrada. Apóstata, portanto, é aquele que tem sua fé própria, seu próprio jeito de crer, e não aquele que as Escrituras apresentam de maneira simplória nos Evangelhos. Aqueles que pensam crer, mas abandonaram a fé bíblica, estes são apóstatas. E o são porque em algum momento deixaram de crer, ou criaram sua própria fé, negando o ensino das Escrituras Sagradas. Em algum momento eles foram convencidos de que o Evangelho de Cristo, gracioso, mas rigoroso e responsável, como é apresentado nas Escrituras, não deve ser seguido de maneira tão antiquada. Então eles criam sua própria maneira de crer, adaptando as Escrituras às suas vontades ou ajustando-a ao mundanismo atual. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma peremptoriamente que na era da igreja a apostasia seria um parasita inevitável, indestrutível e impossível de se frear. Sendo assim, ele vai atingir mais e mais pessoas dia após dia. Veja o que ele disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Concomitantemente à apostasia, a igreja também seria assolada, como o mundo inteiro o será, pelo terrível crescer da corrupção humana. Não só a igreja será atingida por isso, mas a humanidade como um todo. Eu creio que seja isso que o apóstolo Paulo havia dito a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3. Saiba, porém, isso, Timóteo: nos últimos dias os tempos serão difíceis. O mundo começou a caminhar para o fim com o nascimento de Jesus. Foi o evento mais extraordinário da história para o cristianismo, mas também foi o evento que colocou a história nos trilhos da sua consumação. Jesus voltará e o tempo de seu retorno, segundo podemos observar, não está longe, porque a corrupção do gênero humano, a meu ver, chegou a nível insuportável. Eu não acho que o homem possa ser pior do que ele já é. Eu não acho que as sociedades possam piorar mais do que elas já estão. Eu creio, no entanto, que nós sim vamos enxergar coisas que nós não enxergamos antes. Vamos começar a ver as coisas mais claramente. O homem fará coisas horríveis, mas não pior do que o que já está sendo feito hoje. Isso me leva a crer piamente que nós já estamos vivendo os tempos do fim, pois o mundo jaz no maligno, como o próprio João vai dizer mais à frente, no final da sua epístola. Os anticristos são prenúncios do fim. A presença deles indica que Cristo está para voltar. Mas eles também prenunciam a chegada de um grande anticristo. Percebam, os anticristos, eles se movimentam, eles se articulam, eles conversam, eles espalham suas doutrinas e vão contaminando a igreja e preparando a igreja para a chegada do grande anticristo.
Para João, este amontoado de anticristos são prenúncios e, ao mesmo tempo, o meio preparatório para o surgimento de um anticristo. Ou seja, os anticristos vão deixar o mundo pronto para a ação de um homem que levará ao extremo o negar a Cristo. Em sua epístola, no capítulo 2, João afirma que os anticristos preparam o caminho do anticristo, criando um espírito do anticristo, conforme o capítulo 4, versículo 3, está escrito. O espírito do anticristo que já pairava na igreja de nossos irmãos do primeiro século, era a ação dos anticristo influenciando os irmãos a abandonarem a sua fé no Filho de Deus, a negarem o próprio Deus, negando o Filho, conforme o verso 22. Nós sabemos que a melhor estratégia para se conseguir algo que se deseja não é ir direto ao ponto. Neste caso, os anticristos não vão direto ao ponto, fazendo com que as pessoas neguem a Cristo. Eles andam nas beiradas, indiretamente atingindo a estrutura do cristianismo, conforme as Escrituras nos apresentam. Sem saber, eles estão preparando o caminho para o futuro que aguarda a humanidade, um futuro de negação ao próprio Cristo, pois isto fará o anticristo. Mas quando ele fizer, o mundo já está preparado para isso, e muitos vão segui-lo, porque pouco a pouco nós fomos sendo adestrados e preparados para negar a Cristo. E estamos sendo preparados por tais pessoas. Isso não aconteceu e não acontece da noite para o dia. É um processo longo em que as pessoas estão desacreditando em pontos fundamentais da fé, negando pequenos princípios das Escrituras, até atingirem um ponto que abandonarão completamente a fé apostólica. Irmãos, estejam alertas, os anticristos são prenúncios do fim, e o fim não acontecerá sem que chegue e domine o mundo o homem da iniquidade, o grande anticristo, que negará frontalmente a Cristo. Os anticristos são prenúncios. Nós precisamos saber isso. Eles são prenúncios de que o fim está próximo. Eles são prenúncios de que vai chegar alguém que vai conduzir milhares de pessoas a negar Cristo frontalmente. Você quer ver isso acontecendo? A gente pode olhar para o Brasil, mas se você olhar para a Europa, se você olhar para os Estados Unidos, grandes igrejas foram transformadas em bares, foram transformadas em lojas, foram transformadas porque elas se acabaram, elas se fecharam. O cristianismo na Europa praticamente morreu. O cristianismo onde ele nasceu praticamente não existe. E o Brasil está sendo preparado da mesma forma para ir negando a Cristo com suas práticas, com suas atitudes. Segunda informação sobre os anticristos que nós precisamos ter. Eles são originários da igreja. Não pensem que o anticristo é um ateu que nunca esteve na igreja. Não, os ateus são ateus. Eles não têm o poder de influenciar a igreja, porque sua fala é repulsiva a nós. Os anticristos são muito mais sutis. Isso é observado no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. Irmãos, infelizmente, eu tenho uma notícia terrível para dar. A igreja não só é o celeiro do joio, como é a fábrica dos anticristos. A igreja visível e suas guerras internas é o solo propício para o nascimento de anticristos. Não pensem que é bonito ir para o YouTube e ficar escutando os pastores que descem a lenha nas pessoas que pensam diferentes deles, religiões que são diferentes. Não pensem que é bonito os reformados atacarem os pentecostais ou os neopentecostais, ou os pentecostais e neopentecostais atacarem os reformados. Isso é que tem formado os anticristos.
Precisamos esclarecer que não estamos falando da igreja invisível, pois dela fazem parte todos os salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo, e neles ninguém pode tocar. Estamos falando da igreja institucionalizada, das organizações religiosas existentes, de suas visões teológicas que mais dividem e afastam do que qualquer outra coisa. Praticamente não há nenhum proveito para o reino de Deus as divisões criadas pelo homem. Não é incomum ouvirmos e vermos ataques ferrenhos, não só à moral, mas ao caráter de pessoas e até de segmentos religiosos inteiros, por pessoas usando esse meio de comunicação, que é a internet ou a televisão. Não é incomum ouvirmos pessoas de determinados grupos e visão teológica dizendo que se as pessoas do outro grupo não saírem de lá, irão para o inferno todas elas. Não é incomum ouvir isso. Os anticristos saem das igrejas. Eles saem do meio dos cristãos, mas não são cristãos, porque cristãos permanecem cristãos. Ao saírem, eles manifestam que nunca foram cristãos. Agora, a gente precisa saber de uma coisa. A igreja é que geram eles. Mas eles saem e jamais se verão como anticristos. Eles não se verão como anticristo. Sair da igreja não significa dizer que eles assumem a postura de incrédulos. Não. Normalmente essas pessoas continuam se achando cristãs. Há duas coisas que elas gostam muito de dizer. Eu creio muito em Deus. Você já viu isso? Você já ouviu isso? De alguém que se foi? Não, eu creio muito em Deus. Eu tenho um ótimo relacionamento com Deus, como se isso fosse possível. Elas continuam afirmando crer em Deus e que continuam mantendo um profundo relacionamento com Ele. Elas sempre darão essa resposta. Eu continuo crendo em Deus. Precisamos entender que se os anticristos negassem completamente a Cristo, eles não teriam nenhuma influência sobre os cristãos, nenhuma influência sobre a igreja de Cristo. Porém, essas pessoas, agora fora da igreja, tentam desconstruir a igreja com suas ideias deturpadas. Outra coisa que elas afirmam: a igreja é dispensável, não precisamos de igreja. Isso é o espírito do anticristo. Elas gostam de afirmar que não precisam da igreja para terem um ótimo relacionamento com Deus. Normalmente elas culpam a igreja estruturada e organizada pelos seus próprios fracassos. Elas negam que a igreja organizada de Cristo é necessária para o verdadeiro cristão. E com isso negam as Escrituras, negando, por exemplo, todo o livro de Hebreus. Mas muito bem representado pelo capítulo 10, quando ele diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, os tempos estão se findando, o mundo está acabando, os anticristos estão aí para provar isto. E eles vão levar tanto quanto mais pessoas eles puderem com eles. Logo nós vamos dizer quem está por trás disso. O escritor tinha plena convicção de que quando os tempos se aproximassem do fim, isso iria se intensificar. Por isso ele já alerta a igreja lá: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por fim, irmãos, eu quero dizer uma coisa que eu sei que vai chocar muito alguns que aqui se encontram. E talvez choque aqueles que nos ouvem. Mas eu creio que eu tenho que dizer que os anticristos são os desigrejados e companhia limitada. Que Deus tenha misericórdia deles. Na sequência, vamos passar a terceira lição do texto, observando esse personagem. Nela nós vamos entender
diretamente quem são os anticristos. E aí, sim, provarei o que acabei de dizer. Como eles pensam. Então, a nossa terceira lição, nosso terceiro objetivo é descobrir quem são os anticristos. Os versos 22 a 24 deixam isso muito claro. Faz um raio-x preciso de quem eles são e do que eles pensam. Vale a pena ler de novo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Antes de mais nada, irmãos, nós precisamos entender que os anticristos são pessoas que estiveram na igreja. Eles têm conhecimento das Escrituras, mas eles trocaram esse conhecimento por outras ideias, apresentadas por anticristos mais eloquentes do que eles, ou que tinham alguma influência sobre eles. Eles não admitem o ser anticristo, e muito menos quem está por trás de tudo isso: Satanás. Pois é isso que Paulo vai dizer no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Além de anticristo, quem está por trás, quem dirige suas vontades, seus pensamentos, é o próprio demônio. Essa rede administrada de fora da igreja para dentro da igreja não é desorganizada e muito menos desestruturada. Pelo contrário, quem está por trás dela é o maior de todos os engenheiros da maldade, o espírito satânico, o próprio diabo. Mas voltando para o texto, ele nos faz 5 afirmações. Primeiro, os anticristos são mentirosos, versículo 22. Segundo, os anticristos negam que Jesus é o Messias, também verso 22. Terceiro, os anticristos negam o Pai, verso 22. 4, os anticristos, negando o Filho, perdem a paternidade de Deus, verso 23. Quinto, os anticristos não permanecem no antigo evangelho apostólico, verso 24. Sobre esses pontos nós devemos entender algumas coisas. Primeiro, eles vivem uma mentira cardíaca. O coração deles é uma mentira. Para eles é mais fácil aceitar a essência do que o diabo é, o pai da mentira, conforme João 8,44, do que aceitar a simplicidade daquilo que a Bíblia apresentou para eles há muitos anos. Ao observarmos o verso 22 e vermos o pronome definido antes da palavra mentiroso, nós temos a impressão de que João não está falando diretamente das pessoas, mas João está falando do próprio Satanás. Quem está por trás é o próprio diabo. Ele aponta para isso. E é por isso que essas pessoas têm um coração mentiroso. Em segundo lugar, os anticristos não negam o Jesus histórico. E é aqui que nós precisamos entender. Os anticristos não negam o Jesus histórico. Eles não negam que lá há tempos veio um homem chamado Jesus. Eles não negam que ele existiu. Eles não negam que ele tenha feito milagre e muito bem para as pessoas daquela época. Eles não negam isso. Assim como os anticristos de hoje também não negam isso. Terceiro lugar, os anticristos negam a messianidade do Jesus histórico. É isso que eles negam. O verso 22 vai nos mostrar. É óbvio, irmãos, que se o verso 22 estivesse dizendo que eles negam a messianidade de Jesus, nós teríamos facilidade em fugir deles. Nós teríamos facilidade em rejeitá-los.
O Brasil pode nos dar um exemplo e nos fazer entender isso. Dizem que 95% dos brasileiros creem em Deus. Agora, se a pergunta é diferente, você crê que Jesus é o Salvador da humanidade? Esse número de 95 despenca lá para baixo. Porque crer que Jesus é o Salvador não é para todos. Aceitá-lo como um Deus que veio ao mundo para salvar pecadores não é para todos. O número diminui bastante. E é nisto que eles não creem. Eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Ele existiu, mas não creem que Ele é Deus. Ou não creem que a sua vinda tenha nenhum efeito sobre suas vidas. Os anticristos nunca serão pessoas que negarão frontalmente a Cristo. Pessoas que negam frontalmente a Cristo são os ateus, e eles não conseguem atingir a igreja diretamente também. Os anticristos têm poder e influência sobre a igreja, exatamente pelo fato de não negarem a Jesus. Para eles, Jesus foi um homem magnífico que viveu há 2000 anos atrás e que foi muito importante para as pessoas daquela época. Eles creem nisso. Mas eles negam os efeitos práticos dos atos salvadores de Cristo para as suas vidas. O que eles negam é que o que o homem não tem efeito sobre sua salvação. O que eles negam é que a Bíblia tenha razão ao dizer que Jesus era o Verbo encarnado de Deus que veio ao mundo para tirar seus pecados e salvá-los da condenação eterna. É isso que eles negam. Eles negam que a vinda de Cristo tem algum efeito prático para a vida deles. Por isso que vivem do jeito que vivem. Eles negam que suas vidas tenham ligação direta com a eternidade, portanto, o que fazem não faz diferença. Negam o maior de todos os milagres, o fato de Cristo ter vindo ao mundo como homem para salvar pecadores. Eles negam não aceitando isso como possível para suas vidas, e em decorrência disso, negam que isso interfira nas suas ações pessoais. Pecado faz pouco ou nenhuma diferença para a eternidade. Os anticristos negam o evangelho apostólico. A grande e principal característica dessas pessoas não é a afronta à pessoa do Jesus histórico, mas a negativa do Jesus divino e salvador, negando princípios fundamentais estabelecidos pelas Escrituras para a salvação do homem. Eles deturpam os ensinos da graça. Talvez aqui alguns se choquem. Os anticristos modernos costumam dizer que a salvação é pela graça, e a graça é tudo o que basta. Dentro desta visão de graça, os nossos atos não fazem diferença, pois segundo ele, os atos de Jesus na cruz anulam instantaneamente, momentaneamente, todos os nossos atos, fazendo com que a quebra da lei não interesse. É isso que a gente vai ver muito na internet sendo pregado. O que eles se esquecem é que isso não é todo o evangelho. A salvação é de graça pelos atos de Cristo na cruz, porém o homem salvo em Cristo, e pela graça de Cristo tem sua vida impactada de tal maneira que ele vai lutar daí por diante para viver segundo a vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Eles se esquecem disso. Eles não leem toda a Bíblia. Curiosamente, esse foi um dos pontos mais defendidos pelo apóstolo João em suas epístolas. No capítulo 3, versos 5 e 6, o apóstolo nos ensina 3 verdades chocantes, decisivas e inquestionáveis. Diz assim o texto: sabei que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e não o conheceu. 1 João 3, 5 e 6. Primeira verdade que esse texto nos ensina: Jesus se manifestou para anular os nossos pecados. Nesse caso, tudo que fizemos fica para trás, perdoado em Cristo. Segunda verdade que o texto diz: o salvo não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se alguém escolhe viver pecando, esse nunca conheceu a Cristo. Terceira verdade: quem vive pecando não tem a Cristo. Todo aquele que vive pecando nunca o viu, nem o conheceu.
Eles desconhecem as ações dos próprios anticristos. No verso 7, João alerta para os cuidados que se deve ter, pois muitos sairão pelo mundo tentando enganar os cristãos, querendo nos fazer entender que os pecados têm pouco efeito sobre nossas vidas. Segundo eles, os pecados não têm poder de interferir na eternidade de ninguém, portanto você pode viver do jeito que você quiser. É por isso que algumas igrejas adotaram práticas deliberadamente, claramente pecaminosas. E eu não vou citar nenhuma delas para não atingir ninguém. É por isso que João diz que o justo vive na prática da justiça. Ou seja, o cristão vive na prática daquilo que a Bíblia ensina, se está no verso número 7. E por mais duro que pareça, eles são filhos do diabo. João explica isso, dando um checkmate no versículo de número 8 do capítulo 3 da sua primeira epístola. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se alguém escolhe viver pecando, se alguém escolhe viver como anticristo, se alguém abandona a igreja por conta dos seus próprios fracassos e de fora tenta influenciar outros, o texto é bem claro. São filhos do diabo, pois os anticristos são estes tais. E a marca deles é alterar os velhos marcos do Evangelho da Graça, que se manifesta pelas obras praticadas pelo agraciado. Quem não manifesta sua fé pela obediência e o viver das Escrituras são os desgraçados filhos da ira, conforme escrito por Paulo aos Efésios no capítulo 2. E isso vai perdurar até que eles mudem o seu comportamento. E por fim, Deus não está com essas pessoas. O verso de número 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Segundo João, a obra de Cristo é poderosa para tirar o homem das garras de Satanás e livrá-lo da escravidão. Portanto, se esse homem continua escravo, se esse homem rejeita os marcos do Evangelho, se esse homem foge da igreja, foge das Escrituras, cria a sua própria maneira de viver e crer, ele nunca foi liberto por Cristo, verdadeiramente. Nunca foi. Para João, os verdadeiros cristãos não podem e não conseguem viver pecando porque são nascidos de Deus e Deus permanece neles. Estes são os anticristos. Estas são pessoas que estão por aí afora tentando mudar nossa cabeça, tentando nos afastar da presença do Senhor, tentando nos fazer ver os defeitos da igreja. E eu vou dizer, ela tem mesmo muitos defeitos. Sabe por que ela tem? Porque dentro dela está o joio que nunca se converteu. E dentro dela está as pessoas que querem que a Bíblia seja o que elas querem que seja. E, portanto, são joio, não são cristãs. E essas pessoas são capazes de influenciar o trigo a agir de maneira maligna, muitas vezes. É no seio da igreja que a gente vê as disputas. Irmãos se degladiando, atacando, ferindo, chamando o outro de burro, de raca, conforme Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus, no Sermão do Monte, os quais são dignos do inferno. É Ele quem disse. O que devemos saber sobre os anticristos? Eles são prenúncios do fim. A existência deles mostra para nós que Jesus está voltando. Os anticristos são originários da igreja. É por isso que eles conseguem mexer com a gente. Porque eles conhecem parcialmente a Bíblia. Eles conseguem deturpar a Bíblia.
Por isso que quando vem alguma pessoa falando e usando a Bíblia, manipulando a sua mente, tentando desviar você de alguma maneira, tome cuidado. Você está diante de um anticristo. Ainda que ele diga, não, eu creio em Jesus, porque eles vão dizer isso. Não pensem que eles serão diferentes, porque se forem diferentes são os ateus. Ateu chama a atenção de quem aqui? Quem que um ateu é capaz de influenciar na igreja? Só os muito tolinhos e fraquinhos. Mas não são assim que eles vêm. O diabo não é tolo de trazê-los dessa forma. É muito sutil o que eles vão atacando. Os princípios que eles vão destruindo são bem sutis. Mas o objetivo é um só: tirar você da igreja. Quem são eles? São aqueles cujo coração é uma mentira. São aqueles que não negam o Jesus histórico, negam o Messias Jesus. São aqueles que não negam Jesus frontalmente. São aqueles que negam que o que Cristo fez tenha efeito prático para a vida deles. Isso sim. Negam o evangelho apostólico. Deturpam os ensinos da graça. Não leem toda a Bíblia. Desconhecem as suas próprias ações. São filhos do diabo. Deus não está com eles. Irmãos, diante destas afirmações que fizemos hoje, destas descobertas que fizemos hoje, que Deus nos ajude, nos prepare para os ataques que serão crescentes e piorarão a cada dia. E não se assuste se você começar a ver pessoas que caminharam com você, agora andando longe da igreja. Aliás, há uma pesquisa correndo aí entre os pastores, que depois dessa pandemia, todas as igrejas terão um número reduzido de membros. Todas elas terão um número reduzido de membros, porque muitos já estão se indo embora. Nós estamos tendo culto presencial com toda a segurança. O álcool em gel está na porta. Mas muitos pastores têm relatado, na minha igreja, 20% dos membros não se inscreveram para nenhum culto até hoje, sem nenhuma razão aparente. Na minha igreja, 40% não se inscreveram. Já fazem mais de quase 90 dias que tem um grupo grande que não é dizimista, que acharam que a igreja se sustenta e caminha sozinha, que abandonaram a igreja, estão longe da igreja. Excluímos aqueles que não podem vir. Estamos falando daqueles que poderiam vir, mas não estão vindo. Muitos vão gostar dessa vida. E alguns deles vão engrossar a fileira daqueles que vão chegar para você e dizer: igreja é dispensável. Não preciso dela para me relacionar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a enfrentar os dias maus que estamos vivendo. Não nos deixe cair na tentação promovida pelos anticristos, pessoas que não negam o Jesus histórico, mas negam o Messias Jesus, negam os atos de Cristo na cruz, negam os seus efeitos, negam a Jesus, alterando as Escrituras Sagradas a bel prazer da sua vontade, da sua crença, da sua fé. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham uma semana maravilhosa, vão em paz.